Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Mais uma vez estou aqui para falar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, principalmente nesse mundo onde nós temos lutas, dificuldades, onde nós temos estresse, um mundo paralelo, muita correria, mas quando você deixa de se alimentar da palavra de Deus, então você praticamente se perde nesse mundo de estresse, de correria, de problemas, de lutas. Não é verdade? Sim ou não? Então a gente sempre tem que se alimentar da palavra de Deus. Amém? E hoje eu quero falar sobre uma polêmica, né? Não para mim, mas para muitos cristãos. Eu tive alguns amigos cristãos que chegaram, uns me fizeram umas perguntas sobre as eleições que teve nesse país, né, de agora, de 2022. Outros chegaram desesperados, reclamando, e outros com medo, porque o presidente Lula, né, porque o Lula, ele ganhou as eleições e se candidatou, ele ganhou, ele é o vencedor, e a partir de 2023, Lula terá 4 anos, né, para governar o país chamado Brasil, o nosso país. E sobre isso que eu quero falar. Então, o que acontece? O Lula, né, ele não tem os princípios bíblicos sobre o aborto. Realmente é contra a lei de Deus, mas ele disse nas suas eleições que era fake. Ele chegou em algumas igrejas, falou que ele é contra o aborto, ele não é a favor do aborto. Então, se é fake ou não, eu não sei, isso não me interessa. Não é verdade? Isso não interessa a gente. E cada um teve a sua opção de voto. Uns votaram no Lula, né? E outros votaram no Bolsonaro. Ora, eu acho que isso não deve causar separação entre os cristãos, não deve causar, como é que se diz, discussões, mas infelizmente alguns cristãos ficam tão ligados nisso que causam uma impressão de guerra, de adversidade e assim vai. Mas como eu acabei de ler, se você pescar o que eu falei, assim que eu acabei de falar, assim que eu abri esse vídeo, que na nossa vida nós temos muitos problemas, correrias, estresse. E se a gente não se alimentar da Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente acaba se perdendo, e é o que está acontecendo. Então, um amigo meu chegou para mim e falou: agora nós estamos perdidos. Como que pode Lula ter ganhado as eleições? E agora? Ora, então quero dizer para você que está assustado por causa do Lula, né? Você que está triste por causa do Lula, você que está decepcionado porque Bolsonaro saiu, né? Porque o Bolsonaro não ganhou a eleição. Ora, a Bíblia nos diz que isso é certo, que o que o homem planta, o homem semeia. Então, se o Bolsonaro perdeu, é porque ele semeou a derrota. Ele não foi bom o suficiente para manter a sua vitória, para manter o seu poder, né, lá em Brasília. Então, você não precisa ficar assustado, triste, decepcionado. Não precisa. Aí eu vou falar aqui, baseado na Bíblia, para alguém não chegar e falar que eu estou falando besteira, abobrinha, né, essa gíria que nós temos aí, certo? Olha só, você abra, se você quiser, ou então você medita quando você puder, no livro de Marcos, no capítulo 5. Tá? No livro de Marcos, no capítulo 5, nós vamos falar, está escrito sobre a história do jovem gadareno. Quem era o jovem gadareno? O jovem gadareno não era nada mais nada menos que um jovem abandonado pela sociedade. Um jovem que a sociedade tinha medo de chegar perto. Por quê? Porque ele era violento, porque ele era sanguinário, certo?
Então ninguém chegava perto daquele jovem. Ele vivia no cemitério. Vivia num lugar totalmente escuro de trevas, certo? Ele vivia ali. Então, para você ter uma ideia, Jesus foi lá. Ele foi lá. Ele foi até esse homem. Ele foi até esse jovem para fazer a obra. Ele foi lá no cemitério onde ninguém ia, e ele foi nesse jovem aonde ninguém chegava perto. Então tem mistério aí. Pensa comigo. Opa, Jesus foi lá, ninguém ia lá. E aí a história, com certeza você que é cristão, você já deve conhecer. E você que ainda não é, você pode abrir lá no livro de Marcos, no capítulo 5, e ler a história que você vai entender. E Jesus foi lá para libertar aquele jovem, certo? Ora, o que tinha naquele jovem? No livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 7, eu vou ler para você aqui o que aconteceu. Ó. E clamando com grande voz, disse Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então veja bem, aquele jovem, ele estava endemoniado. Não era com um demônio, não era com 2, nem com 3, nem com 10, nem com 20, nem com 30 demônios. Ele estava endemoniado com uma legião. Uma legião de demônios são 7.000 demônios. Para lá. Então era muito demônio na vida daquele jovem. Por isso que ninguém chegava lá. Por isso que ele era afastado totalmente da sociedade, esquecido. E era por isso que ele vivia no cemitério, num lugar escuro. Você sabe muito bem que um cemitério, olha só, é um lugar para o quê? Para sepultamento. Ali estão os mortos, que não estão ali, é só o corpo, certo? Mas ali vive o quê? Os demônios. Né? Não vou me aprofundar muito, mas ali vivem os demônios, ali são feitos magia negra, bruxaria. Existem legiões de demônios, tem nomes de demônios, não são todos os demônios que vivem no cemitério, certo? Mas eu não vou falar os nomes aqui hoje, não vem ao caso. Então, aquele jovem, ele vivia o quê? Em trevas. Mas a treva ou as trevas estava dentro do jovem, dentro daquele homem. Mas Jesus foi lá. E aí você viu aqui, eu lendo, que os demônios, quando viram Jesus, logo ficaram atormentados. Por quê? Porque Jesus é o Rei dos Reis. Porque Jesus tem todo o poder e autoridade. Porque Jesus é a luz. E aonde Jesus chega, as trevas se dissipam. As trevas saem, correto? E foi o que aconteceu. E aí no versículo 12, olha só o que diz. E andava ali, postando no monte, uma grande manada de porcos. Aí no versículo 13, né? E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. E no versículo 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em um perfeito juízo, e temeram. E no versículo 19, Jesus, porém, nos permitiu, mas disse-lhe, vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisas o Senhor te fez
e como teve misericórdia de ti. Então veja aqui, Jesus teve misericórdia daquele homem que não tinha futuro. Aquele homem vivia em trevas e ele ia morrer em trevas. Aí no versículo 20, ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos o quê? Se maravilharam. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Política, Lula, Bolsonaro, cristão assustado, cristão... O que tem a ver uma coisa com a outra? Veja bem. Jesus foi aonde? Foi no cemitério. Ele libertou aquele jovem das trevas. A Bíblia nos... Um dia Jesus ele disse assim, ó: porém, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Isso ele não disse para uma pessoa que não tem conhecimentos bíblicos, uma pessoa que não tem conhecimentos de Cristo, de Deus. Ele disse isso para nós cristãos, para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que conhecem a palavra, para aqueles que têm comunhão com Deus. Então, o que eu quero dizer? O que eu disse para esse meu amigo? Veja bem, Deus, ele tem o controle de tudo. A Bíblia diz que nada acontece debaixo dos céus sem a permissão de Deus. Então aprende uma coisa, para de ficar triste, para de ficar decepcionado, para de criticar seu irmão. Por quê? Porque se Lula ganhou essa eleição é porque Deus permitiu. E você não vai ser prejudicado em nada, porque quem te guarda é Deus. Você está debaixo das asas de Deus. O Senhor te guarda. Tem um outro vídeo que eu falei que Abraão foi abençoado. Abraão foi abençoado. Porque lá escolheu um lugar verdejante e ele, as rochas, as pedras, a areia, ele escolheu um lugar árido onde não tinha condições nenhuma de ser abençoado. Mas ele foi abençoado por quê? Porque Deus era com ele. Então Deus é com você. Então para de ficar assustado, triste, você não tem motivo para isso. O seu foco é Jesus. Ei, entra no seu foco. Entra no seu foco. O que você tem que fazer? Quando Jesus chegou diante do Gadareno, os demônios logo reconheceram Jesus e falaram: por que tu me atormentas? Ora, por que Jesus atormentou a legião de demônios? Por quê? Porque Jesus é a luz. E o que nós somos? O que você é? Você é luz. Se você tem de fato, de verdade, Jesus, você é luz. Então você vai incomodar as trevas. Ora, se o Lula, tá? Segundo diz, se o Lula, ele não tem os preceitos da Bíblia, mas se nós orarmos, se nós levantarmos um clamor e pedir que Deus possa trabalhar na vida de Lula e de seus governantes, ainda que esteja lá no Planalto, demônios, legião de demônios, trevas, Deus fará a obra. E por que não acreditar que Lula pode se converter? Ao invés de criticar o Lula, ao invés de falar que o Lula é um endemoniado, é um macumbeiro, um espírita, por que a gente não levanta um clamor e pede que Deus possa abençoar o presidente? Porque essa é a obrigação do crente verdadeiro, que tem comunhão com Deus, essa é a obrigação dele. Porque a Bíblia, eu estou falando tudo aqui, tem base bíblica. A Bíblia também nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então a nossa luta, ele não é contra o Lula. A nossa luta é contra as potestades do inferno e seus anjos, seus demônios, os principados. É verdade ou não é? Então volta para o seu foco. Qual é o seu foco? O seu foco é Jesus. Então para de criticar, porque essa não é a nossa obrigação. Essa não é a nossa missão, criticar. A nossa missão é orar por ele, orar por todos os nossos inimigos, orar para que Deus possa fazer a obra. Essa é a verdadeira verdade. Então, se você tem estado assustado, decepcionado, triste, mude agora.
Mude agora, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle da minha vida. Deus tem o controle da sua vida. O seu governante é Deus. O seu governante é Deus. Então, faça isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Reflita e pratique. E que Deus possa abrir sua mente, seu coração, e que Deus possa abençoar você abundantemente em o nome do Senhor Jesus.